Você está da Academia de Pregadores e essa é a disciplina sobre teologia pentecostal. Nessa disciplina, nós teremos 4 unidades. A primeira delas vai tratar acerca de pentecostalismo e hermenêutica, explicando os conceitos sobre pentecostalismo e, obviamente, hermenêutica, mas também vendo rapidamente algumas questões acerca da reforma protestante e também do período pré-reformador. Então, essa é a unidade de número 1. Mas nós temos a unidade número 2, onde você também vai estudar sobre pentecostalismo clássico e doutrina pentecostal. A unidade 3, nós vamos tratar de batismo no Espírito Santo, dons espirituais e os dons de revelação. E, por fim, a unidade 4, vamos ver acerca dos dons de poder, dons de inspiração ou elocução e continuismo ou continuacionismo. Portanto, você que está estudando conosco, é um privilégio, um prazer me dirigir a você. Eu sou César Moisés Carvalho e estou atuando como professor de teologia já há mais de 10 anos. Também tenho o privilégio de escrever algumas obras e lecionar em todo o país, em escolas bíblicas, em eventos ligados à área teológica e também em instituições de teologia. Portanto, nós temos uma trajetória dentro da área teológica e temos nos dedicado nos últimos anos ao estudo específico da teologia pentecostal. Portanto, é um prazer, uma alegria podermos juntos, nesses pequenos momentos, são breves momentos, né? Nossas aulas são aulas de 20 minutos, em que a gente vai poder meditar juntos acerca dessas questões. Então, por isso mesmo, eu gostaria de passar a você algumas regras muito simples, para que você possa ter uma eficácia, né, e um aproveitamento melhor no seu aprendizado enquanto estudante de teologia. Pois bem, essas regras são muito básicas. Mantenha sempre, né, à mão uma forma de anotação, sendo que você pode fazer determinadas anotações dentro da própria plataforma de cursos da academia, mas é importante que você preste muita atenção em conceitos que às vezes você desconhece, esses conceitos, para que você possa posteriormente estar buscando o aprofundamento nesses conceitos. Uma coisa muito interessante é que os 20 minutos de aula são, obviamente, 20 minutos para exposição panorâmica de qualquer um desses conceitos que aqui serão expostos. Então, nenhum deles será trabalhado de maneira exaustiva, de maneira completa, porque isso ia requerer, na verdade, muitas e muitas aulas para a gente trabalhar. Então, a ideia é justamente que o aluno possa se apropriar daquilo que a gente traz aqui, mas ele vá buscar também por si, né? Ele vai se aprofundar na bibliografia indicada, o aluno possa, né, estar buscando se aprofundar nessas leituras que são indicadas em cada uma das disciplinas pelos professores, para que ele possa se aprofundar e assim conhecer mais. Nunca se esqueça disso, o seu aprendizado tem a sua participação, né? Eu tenho uma responsabilidade enquanto professor, os demais colegas também, mas você, enquanto aluno, tem uma parte muito substancial nesse processo de crescimento, de conhecimento, quando você se engaja, quando você se aplica, quando você se torna um aluno realmente comprometido com aquele conteúdo, você pode usufruir e pode aproveitar muito mais de qualquer curso que você fizer, tá bom? Então, são apenas essas dicas muito simples para que você esteja devidamente inteirado e preparado para um aproveitamento melhor, um aprendizado profundo daquilo que nós trouxermos para você aqui. Muito bem, a primeira unidade, que trata sobre pentecostalismo e hermenêutica, começa de maneira tanto histórica quanto metodológica. Histórica porque, quando se fala em pentecostalismo, é preciso compreender que nós estamos tratando
de uma questão relacionada a uma classificação sociológica. É muito importante a gente entender isso. Chama-se de pentecostalismo o grupo nascido dos avivamentos ocorridos no início do século passado em todo o mundo, não apenas nos Estados Unidos. Hoje as pesquisas dão conta de que sem nenhum contato com Charles Farrar nos Estados Unidos ou com William Seymour, também dos Estados Unidos, estava acontecendo determinados movimentos pelo mundo, no continente africano e até mesmo no continente americano, na parte latino-americana onde nós estamos, como por exemplo no país do Chile, já estava acontecendo determinados movimentos que são muito similares ao que aconteceu em Azusa, na rua Azusa 313, né? É muito falado, mas às vezes as pessoas pensam que apenas ali é que aconteceu isso e dali irradiou para o mundo. Sem dúvida alguma, muitos movimentos foram fundados a partir daquele evento inicial. Mas não podemos dizer que todos os movimentos pentecostais pelo mundo nasceram provenientes do que aconteceu ali nos Estados Unidos da América. Não. Nós temos movimentos independentes que estavam ocorrendo, de forma que isso é um fator bastante interessante que hoje os historiadores estão dando conta, estão trazendo para nós esse tipo de informação. Então é importante entender, pentecostalismo é uma classificação sociológica daquele grupo de pessoas, né, que a partir desses movimentos que eclodiram no início do século passado e final do século e final também do século XIX, não aconteceram só no início do século XX. A gente sabe hoje de denominações como a Igreja de Deus que nasceram anterior, né, ao século XX, né? Ela nasceu no final do século XIX e não tem uma relação direta com o avivamento ocorrido nos Estados Unidos em Azusa. É importante a gente entender isso. E esse grupo de pessoas acredita, entre outras coisas, na contemporaneidade dos dons do Espírito Santo. Ou seja, existe um posicionamento, esse posicionamento é um posicionamento antigo, não é tão recente, que é a ideia de que os dons do Espírito Santo cessaram com a morte do último apóstolo. Os dons do Espírito Santo não estavam mais disponíveis a partir de quando o último apóstolo, no caso, o último apóstolo que a gente tem notícia de que morreu, provavelmente foi mesmo o apóstolo João, que foi exilado. E ele, então, foi abandonado para morrer na solidão. Então, a ideia é que a inspiração, ela cessa a partir do momento que morre o último apóstolo e a partir daí nós não temos mais qualquer tipo de presença ou visitação do Espírito Santo para essas questões que foram muito diretas, que foram muito presentes durante todo o período do desenvolvimento do cânon, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Esse pensamento, ele tem respaldo na prática? Não tem respaldo na prática porque a gente constata que existem movimentos, existem determinadas experiências e acontecimentos que mostram claramente que os dons do Espírito Santo estão disponíveis ainda hoje. Mas tem uma outra coisa muito mais importante do que isso, do que a prática, que é justamente a questão bíblica. A Bíblia é a nossa autoridade, a nossa regra de fé e prática. A Bíblia, ela, de alguma maneira, endossa esse tipo de pensamento, ela corrobora com esse pensamento, ela sinaliza, em algum momento, para uma extinção dos dons do Espírito Santo? Não. Não há um único versículo na Bíblia, não há um único versículo nas Escrituras Sagradas que apontem para uma finalização,
para um encerramento, para uma cessação dos dons do Espírito Santo em qualquer momento da existência da igreja. Então, de fato, não há nenhum respaldo escriturístico para que esse pensamento seja mantido. Portanto, ele é um pensamento que os teólogos atualmente classificam de pós-bíblico. Essa é uma expressão daquelas que já falei para vocês, acerca da qual é importante vocês estarem se aprofundando. Pós-bíblico, né? É alguma coisa que vem fora do cânon. E sendo fora do cânon, não há necessidade alguma de que nós adotemos esse tipo de postura e coloquemos essa postura como uma postura, ou essa doutrina como uma coisa autoritativa. Ela não tem autoridade, principalmente por não contar com o respaldo das Escrituras Sagradas. Portanto, eu quero que fique absolutamente claro, desde o início, que este é um posicionamento pós-bíblico. Ele não tem respaldo nas Escrituras Sagradas e, portanto, nós não somos obrigados a concordar com ele, porque ele não tem peso, não tem fundamento escriturístico. Muito bem. Colocado isso, é importante entender por que pentecostalismo. O nome Pentecostes, como nós sabemos, ele é o nome de uma das 3 grandes festas realizadas pelos judeus. Nós temos a festa dos tabernáculos, nós temos Pentecostes e nós temos Páscoa. Não necessariamente nessa ordem, porque, na verdade, a festa de Pentecostes acontece 50 dias após a Páscoa. Justamente por isso, tem um significado de 50º, porque são 50 dias decorridos após a realização da festa da Páscoa. E então, o que acontece nessa festa de Pentecostes? As primícias, as colheitas, as melhores colheitas, os frutos melhores que são colhidos são apresentados nessa festa como uma forma de agradecimento, de tributo, de louvor a Deus. E foi justamente na realização dessa festa, ocorrida 10 dias após a ascensão do Senhor, que na verdade o Senhor realizou a Páscoa com os seus discípulos, foi morto, foi ressuscitado e passou 40 dias ainda entre nós na face da terra, lecionando, ensinando os seus discípulos, porque havia passado 3 anos e meio, mas eles ainda tinham muitas dúvidas a respeito de uma série de outras coisas. E então Jesus Cristo novamente passou a ensinar e foram 40 dias de um intenso discipulado com o seu colégio apostólico, com a gente chama os 12, mas na verdade já não tinha presença de Judas, que havia se suicidado. Mas o nome, os 12, não é tanto pelo número, mas sim pelo conjunto do colégio apostólico. Então, o que acontece? Nós temos, na verdade, Jesus Cristo ensinando durante esse período e prometendo, por ocasião da sua ascensão, que depois de não muitos dias eles seriam batizados no Espírito Santo, eles seriam revestidos de poder. Isso aconteceu justamente no dia da festa de Pentecostes. Por isso, nós, os crentes carismáticos que acreditamos na contemporaneidade dos dons do Espírito, e especialmente os chamados pentecostais clássicos, que são também aqueles que defendem a glossolalia, as línguas estranhas como evidência inicial de termos sido batizados no Espírito Santo, então nós ficamos conhecidos como pentecostais. Evidentemente que o nome inicialmente foi dado pelas pessoas, por pessoas até que zombavam, que escarneciam, que não concordavam com esse tipo de movimento. Então, é importante que o aluno saiba disso. Assim como os cristãos foram chamados de cristãos não por uma boa
na verdade, por uma boa intenção, o nome cristão, na verdade, ele era um nome pejorativo, né? Esses aí são os seguidores do tal Cristo, são os cristãos. Então não foram, na verdade, esse título não foi atribuído aos irmãos, né, do primeiro século por uma questão bondosa, mas sim por uma questão até mesmo desprezível. Da mesma forma, em relação aos pentecostais. Só que, inicialmente, não eram pentecostais chamados, eram pentecostistas, né? Os pentecostistas. E então essas designações, elas foram dadas de maneira jocosa, pejorativa, zombeteira, mas com o passar do tempo adquiriu realmente peso sociológico, peso histórico, de forma que hoje são classificados como pentecostais. Existem também os chamados carismáticos, só que os carismáticos, eles não são, não há uma classificação muito simples para carismáticos, né? No Brasil, por conta da renovação carismática da Igreja Católica, Apostólica Romana, algumas pessoas confundem. Mas a classificação como carismático hoje, ela é até mundial e ela abrange todas aquelas pessoas, aqueles cristãos que acreditam, né, na contemporaneidade dos dons do Espírito, que podem não ser necessariamente pessoas adeptas do batismo no Espírito Santo, com a evidência inicial de se falar em outras línguas. Então, por isso, essa pessoa ela é carismática e não necessariamente pentecostal clássica. Essa é a divisão que a gente entende existir quase que como um padrão mundial hoje. É importante a gente estar entendendo isso. Então, quando a gente fala de teologia pentecostal, a gente está falando de uma teologia que é pensada a partir dos pressupostos que marcam as ideias pentecostais. E essas ideias não são invencionices, não são produto estadunidense, como alguém pensa, mas são ideias que são extraídas da reflexão das Escrituras Sagradas, com base justamente naquilo que ela nos coloca acerca dessa questão dos dons do Espírito, do relacionamento dos seres humanos com a presença do Espírito Santo nas suas vidas. Então, é com essa lente, com esses óculos interpretativos que a gente olha para as Escrituras e a compreende. Então, é importante a gente ter isso em mente, guardar isso conosco para a gente poder, de fato, se aprofundar e poder conhecer e saber o que significa, de fato, pentecostalismo. Existem muitos equívocos que se espalham por aí, existe muita desinformação que se espalha por aí acerca de pentecostalismo, e como muitas igrejas, muitas denominações são abertas, né, supostamente respaldadas dentro da posição pentecostal, então isso acaba contribuindo para alguma desinformação, para alguma distorção desonesta das coisas. Mas, na verdade, é interessante que a gente tenha claro que os pentecostais são, como todos os demais cristãos, pessoas que acreditam não só na contemporaneidade do Espírito, dos dons do Espírito, mas também em todas as doutrinas mestras da fé cristã que são esposadas, né, pela tradição cristã como um todo. Ou seja, essas doutrinas foram definidas nos grandes concílios ecumênicos da história. Então, que fique claro que pentecostalismo não é uma invenção estadunidense, mas é simplesmente um nome, uma classificação sociológica para cristãos que professam todas as demais doutrinas da fé cristã e, além disso, creem, porque vivem, e as Escrituras também respaldam, a contemporaneidade dos dons do Espírito Santo.